E aí, pessoal, só antes do programa começar, aqueles avisos de sempre. O podcast do Professores contra Escola Sem Partido é uma parceria Movimento Educação Democrática e Sobre História Podcast. Você pode encontrar a gente no Facebook, no Twitter em @profscontroesp e @sobre_história. No Instagram você também pode achar a gente em @profscontroesp, @moveeducacau democrática e @sobre história. Para ouvir os episódios anteriores do podcast, além também dos episódios do Sobre História Podcast, você pode acessar soundcloud.com/sobre história podcast ou sobrehistoria.blog.br. Se você quiser falar com a gente, mandando sugestões, comentários, críticas e essas coisas a mais, você pode entrar em contato em professorescontrauesp@gmail.com ou entrar em contato com a gente pelo Facebook, Twitter, Instagram e afins. Essa semana a nossa página, Instagram e Twitter ficaram bem movimentados porque a gente teve vários desenvolvimentos importantes a respeito do Escola Sem Partido e dos projetos de lei Escola Sem Partido tramitando em nível nacional na Câmara dos Deputados. Então, se você quiser mais informação sobre tudo isso que vem acontecendo, é só encontrar a gente por lá mesmo. No mais é isso, galera. Bom programa para todos vocês. Até a próxima. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Ei, começando PSESP Podcast, podcast do Professores contra Escola Sem Partido, o podcast que não é o podcast da Polícia Civil do Estado de São Paulo, mas que todo mês tá aí fazendo uma patrulha pelos ouvidos e pelos corações de vocês. Podcast Professores contra o Escola Sem Partido, o podcast da família tradicional brasileira. E comigo aqui, uma grande família tradicional brasileira ao meu redor pra gente discutir pra gente dar sugestões de leitura, filmes, etc. para as eleições de 2018. Então, comigo aqui, Renata Aquino. Te digo alguma coisa, Renata? Olá, todas e todos. Comigo aqui também, Fernanda Moura. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Werther Ramalho. Olá, amigos, uma boa noite a todos. E fazendo uma maravilhosa, gloriosa estreia, Karina Martins. Ei, pessoal, boa noite. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Começando, primeiro, né? Por que esse tema? Por que a gente achou importante que, batendo aí o início desse segundo semestre de 2018, a gente trazer essa discussão sobre as eleições de 2018, né? Dando algumas sugestões culturais, dicas culturais para esses próximos 6 meses que estão aí na nossa frente com uma série de questões e dificuldades adiante. Então, para explicar pra gente por que isso, eu passo pra Renata, porque foi ela que sugeriu, então a culpa é dela, então ela vai ter que se explicar agora pra vocês. Então, tem 3 explicações. A primeira é que, na verdade, isso aqui foi um complô para reunir essas pessoas. A gente vai ter uma sessão de terapia em grupo pra gente se preparar e chorar junto, porque, sinceramente, eu só consigo pensar em terapia em grupo, né, quando eu penso em eleições desse ano. O segundo motivo, que é o motivo mais bonito, é porque a arte existe porque a vida não basta, então às vezes parece que só assistindo distopias e lendo certas coisas que, sei lá, a gente consegue dar algum sentido para o que está acontecendo. E o terceiro motivo... de grupo em alto nível, né? Que luxo essa pessoa. E o motivo mais sério, mais bonito de ser dito, é que a gente acha que é importante informar, né, buscar informar e difundir material de bom conteúdo, de boa qualidade, né? Então, a ideia do programa é a gente indicar coisas para informação, que, pelo que parece, boa informação de qualidade é um dos tons da eleição desse ano, assim como tem acontecido em outros pleitos em outras partes do mundo nos últimos 3, 4 anos, principalmente.
E dividir coisas interessantes, como a gente divide o feed com sobre história, e todos nós aqui somos educadores em história, também é do nosso interesse, sempre que possível, indicar materiais bons que sirvam para falar de autoritarismo, jornalismo, eleição, democracia, de uma maneira um pouco mais lúdica, né? Que alcance certas reflexões que de outra maneira seriam muito mais difíceis. Então, por isso, nossa ideia de indicar tanto materiais que analisam o processo eleitoral, ensinam para a gente como é que funciona isso passo a passo, assim como filme, livro, série, jogo, que faça a gente pensar nisso de uma maneira mais artística, né, mais lúdica. Então a ideia era essa, para esse podcast, isso, para a gente informar, fazer terapia em grupo e, enfim, só arte às vezes, né? Pronto, já me justifiquei, Diogo. Foi mais ou menos, né? Meio explicado. Depois você presta conta direitinho lá pro setor do RH. Então, vamos lá? Então, pessoal, a gente organizou essa conversa sem critério nenhum, sem preparação nenhuma. O que a gente vai fazer vão ser 4 blocos, onde cada um dos participantes dá uma sugestão, totalizando 4 sugestões para cada participante, o que vão dar 20 dicas das mais variadas possíveis, que vão de filmes até reportagens jornalísticas. Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui na ordem totalmente arbitrária e sem critério. Renata Aquino, sua primeira sugestão. Então, vou começar de maneira muito aleatória com uma coisa que eu tenho lido nos últimos tempos e que eu tenho achado bem interessante de ler e tal, é sobre é uma coisa que não é nada nova, é sobre o papel da imprensa em pleitos de maneira geral na vida de uma democracia, mas o papel ainda mais urgente em pleitos eleitorais, e como anda muito na moda a discussão sobre notícias falsas, fake news, e agora tem tido uma onda recente, pelo menos para mim, né, de comentários sobre dramatizando a checagem de fatos, que é uma coisa que a gente pode comentar depois, não sei, ou agora, se estiver na organização, mas eu pensei que seria interessante indicar alguma coisa dessa feita lúdica, uma coisa mais lúdica, mais legal de ser assistida e tal, que fale sobre o que seria uma forma, maneira, legal, interessante, bem feita, responsável de fazer jornalismo. E aí eu indico Todos os Homens do Presidente, que eu esqueci quem dirige, não esqueci de ver isso, mas é com Robert Redford, e tem aquela frase famosíssima da história do cinema, que é o Follow Money, siga o dinheiro. E eu acho que é interessante pensar, quando eu vi esse filme, eu fiquei, faz uns 3 anos que eu vi, eu acho, e aí tem toda aquela coisa deles perseguindo as pessoas, um número enorme de meses passando, eles querendo, insistindo com as pessoas, as fontes, para elas irem gravarem, né, o depoimento delas e tal. E eu vi aquilo e pensei, nossa, dá trabalho fazer uma reportagem, né? E agora está na moda, enfim, é uma coisa interessante de ser pensado, então acho que é legal. Acho que Decisões do Presidente é um filme bom para pensar o quanto que jornalismo responsável, bem feito, é difícil de ser feito. E como a gente tem visto pouco disso, né? Então, a gente tinha pensado como organizar esse programa, se a gente fazia uma coisa de panorama geral e tal, enfim. E aí, qual que é a questão? A gente tem visto cada vez mais como que é difícil você ter uma esfera pública que funcione bem, porque em países enormes, em qualquer tipo de comunidade com muita gente, que se você quer um funcionamento democrático dessa comunidade, sociedade, tem que haver, assim, o ideal é que haja alguma transparência e alguma discussão pública sobre questões que concernem aquela comunidade ou pessoas, indivíduos, grupos, de uma maneira, enfim, adequada aos valores que essa sociedade elegeu para serem os seus valores fundadores. E aí acontece que, num país enorme, qualquer país hoje em dia praticamente, uma questão fundamental é existir algum tipo de vigilância, de discussão e de informação sobre o que está acontecendo nos grupos da sociedade, no âmbito do Estado, enfim, todos os âmbitos possíveis. Especialmente em tempos de eleições. O ideal é que a gente saiba o programa de cada candidata, a pauta, o programa, a pauta, quem são as especialistas que compõem, que construíram aquela pauta juntas, quem é que está divulgando aquela pessoa,
pensar em como que os veículos de imprensa tratam essa candidatura, quais são as relações que essa pessoa estabelece ao longo da candidatura, de onde essa pessoa vem, para onde essa pessoa diz que vai. E aí o que, o que preocupa a gente, que alarmou mais em 2016, foi a eleição do Trump. Foi 16, né, gente? Final de 2016. Sim, mas eu me sinto alarmado desde 1997, então não saberia diferenciar bem. E aí a questão é como que a gente tenta pensar a democracia e eleições democráticas num ambiente tomado por notícias falsas e boatos e coisas que circulam de maneira impossível de ser acompanhada. Vocês devem ter acompanhado há pouco tempo aquele escândalo da Cambridge Analytica, aquela empresa que ajudava a fazer todo um serviço muito detalhado de focalização de propaganda, né? Eu esqueci o nome certo para isso. Aquela coisa de você fazer propaganda. Esse tipo de pessoa que tem esse tipo de personalidade, ela tem mais tendência a comprar esse tipo de propaganda desse candidato. Então, para uma pessoa que fez um teste online bobo e que para esse teste forneceu os dados dela, esse teste permitiu aprender daquela personalidade que, vou inventar aqui, tá? A pessoa tem uma personalidade meio que autoritária. Então, aquela pessoa vai receber uma propaganda muito focada para ela, para esse tipo de pessoa, para ela ver que tal candidato foca muito na manutenção da ordem. Então, enfim, é um processo muito detalhado, muito focado e por isso mesmo muito preocupante, porque é uma coisa que não... Ele funciona de maneira muito... A gente fala muito hoje em dia na política da coisa dos afetos, né? E o monitor dos debates políticos digitais, o pessoal do Fábio Malini na Federal do Espírito Santo, essas pessoas no Brasil que analisam política nas redes, o que elas têm concluído continuamente é que esse tipo de mobilização em torno de boatos e notícias, ela funciona muito mais de acordo com a proporção do quanto de emoção que tal notícia levanta. Então, assim, por que a coisa de ideologia de gênero funciona? Porque ela causa muito medo. Ela causa aquela coisa do pânico moral, né? O medo de destruir a família. Então é material que circula muito. Então, todos os homens do presidente é para pensar um jornal é feito para... que não é feito para afetar só esses filtros emocionais, né? É um tipo de trabalho jornalístico que leva os seus leitores a sério e que, pelo menos na representação que o filme faz daqueles repórteres e tal, são repórteres que estão preocupados com o respeito do Estado com relação ao povo na democracia, tá? Tô me sentindo palestrinha, gente, vocês podem interferir, tá? Não, eu ia fazer uma piada de que você incorporou o Michel Temer no meio do caminho quando você ficou rouca, assim, começou a tossir. Você falou igualzinho ao Michel Temer. No primeiro discurso. Porra, tá muito ofendida. Tem que desafinar um pouco, Renata. Uma aguinha. Ai, mas... O momento que o capeta voltou, mas o Michel Temer segurou ele lá dentro. Eu acho a ideia, a recomendação de Todos os Homens do Presidente muito sintomática, assim, né? Porque o Richard Nixon, ele foi meio que o ponto de partida, né? Para muito disso que a gente vê agora em termos de politicagem, apelo para uma moralização da política ao invés da ética. E é meio que um resultado muito disso do que a gente vê hoje, né? Porque com o Richard Nixon a gente vai ter o fortalecimento das bases políticas evangélicas nos Estados Unidos, muito dessa tradição política de apelar para a moral, de apelar para o medo contra o diferente, de apelar para o medo contra o morador da periferia, pobre, que tá aí pra te assaltar o tempo todo. Esse é o medo que vem muito do Richard Nixon, e ele se elegeu por causa disso, né? Ele se elegeu dizendo, basicamente, bandido bom, bandido morto, mais arma pra polícia, mais arma pra população, Deus tá comigo, é isso aí, galera, vamos seguir em frente, né?
Fala aí. Rapidinho, Diogo, é que você me lembrou que não dei uma sinopse do filme, né? Até eu falei que são dois repórteres montando uma reportagem de muito fôlego e tal, mas o filme é a história dos dois repórteres que acabaram descobrindo todo o escândalo do Watergate, né? Aí são dois caras, eu não lembro como é que eles conseguem a pista inicial que faz eles entrarem na investigação, mas é a investigação que descobriu um escândalo que marcou pra cacete o final dos Estados Unidos ali, né? Especialmente o governo Nixon e tal, que o Diogo falou. E é muito bacana, né? Porque a história de Watergate é muito louca, né? Porque eles não tinham uma pista. O escândalo, porque o Watergate era o prédio que ficava a sede do Partido Democrata, né? O Partido Democrata, que na época, né, nos anos 70, era a oposição aos republicanos que estavam no comando da presidência com o Nixon. E é muito louco, né? Porque prenderam um grupo de pessoas instalando gravadores e escutas ilegais. E aí descobriram que, por um acaso, esses caras recebiam pagamentos para fazer esses serviços de membros do alto escalão do Partido Republicano. E essa parada, tipo, isso, como se isso não fosse escandaloso por si só, demorou muito tempo mesmo, para que esse escândalo realmente virasse um escândalo. Isso só começou realmente a virar um escândalo, isso só começou realmente a ser levado a sério quando os dois jornalistas do filme, né, que trabalhavam no Washington Post, começaram a fazer a cobertura direto do evento, né? Começaram a publicizar as informações que estavam circulando aí, tipo, essas paradas eram discutidas. Você tinha o relatório da polícia, o boletim de ocorrência, você tinha a reunião na comissão criada na Câmara dos Deputados para investigar o crime. Mas se não fosse pelo esforço desses caras de trabalhar essas informações e levar essas informações adiante, provavelmente, assim, o Watergate nem seria algo a se mencionar hoje, né? E esse lance de bom jornalismo, eu acho que esse é um exemplo, assim, de como bom jornalismo realmente, às vezes, consegue mover montanhas em certas situações. Posso fazer um combo? Eu prometo que aí eu faço bem rapidinho cada um, tá? Esse é o golpe. Fernanda é muito rebelde. Cara, a gente monta, então, galera, 4 sugestões. Show, porque a gente tá falando de bom jornalismo, né? E assim, a gente sabe que a eleição no Brasil vai ser marcada pelo mau jornalismo. Preferencialmente. Então, acho que a gente vai ter que discutir o mau jornalismo também, né? Aí, pensando no mau jornalismo, né? Aí é que eu queria entrar no combo, né? Porque também uma coisa leva a outra, porque os filmes, inclusive, dialogam entre si, né? Então, só por isso, gente. Não que eu esteja querendo me aproveitar, nada disso. Imagina. Então, a indicação básica, né, sobre jornalismo, assim, que é o clássico, é o Cidadão Kane, mas eu acho que especificamente, pra gente aqui, cabe falar no Muito Além do Cidadão Kane, que é um filme sobre as organizações de Roberto Marinho, né, sobre a vida do Roberto Marinho, né, e como é que a família Marinho, né, mas a gente pode estender para todas as outras formas de mídia no Brasil, né, que são poucas famílias, né, como é que essas famílias controlam a política brasileira, né, usam uma concessão pública, que é a concessão de radiodifusão, telecomunicação, né, para defender os seus interesses, né? Então, acho que isso é fundamental, a gente ter isso em mente quando a gente for pensar na política no Brasil e a relação da mídia com a política. Mas é um documentário, assim. Aí, pensando numa coisa mais lúdica, né? Mais legal, aí anterior ainda o filme é posterior, mas relata um momento bem anterior. Eu queria indicar o Chateau, que é um dos meus filmes favoritos, eu acho que foi um filme fenomenal, que ele é baseado na obra do Fernando Moraes, né, que é o nosso maior biógrafo no Brasil. Ele foi um filme dirigido pelo Guilherme Fontes. Eu sei que eu esperei anos da minha vida, porque o filme começou a ser gravado quando eu era criança, né, e terminou eu já adulta com filho. Foram vários anos para esse filme ficar pronto, várias polêmicas, vários escândalos, mas para mim o filme vale a pena, o filme é maravilhoso.
E aí ele conta a história do Assis Chateaubriand, o Chateau, que foi o primeiro magnata das comunicações no Brasil, né? E vai mostrando como desde o início as comunicações no Brasil elas têm essa característica, né, de ser usada para influir na política, né, e conseguir coisas dessa forma. Então, o Chapra, para quem não sabe, né, ele tinha uma série de jornais, ele foi o fundador da Rádio Tupi e posteriormente da TV Tupi, né? E no filme aparece bastante a figura do Getúlio, né, que é o contemporâneo dele lá, com quem ele dialoga. E é bastante interessante, assim, mostrar como é que funcionam os mecanismos de manipulação da mídia, assim. Tem uma cena dele com a caixa de fósforo, que eu não vou dar spoiler, mas essa cena da caixa de fósforo, para mim, é fenomenal. Só ela já vale o filme. Então, eu fiz esse combo rapidinho, viu? Pesado. Bom, tudo bem. Olha, pessoal, é engraçado que a minha primeira sugestão, ela casa muito bem com as duas primeiras indicações, porque quando eu pensei em organizar minha pauta hoje, eu vou fazer tudo em cima sobre um eixo que é a ideia de democracia formal, que é aquela ideia que a democracia ela pode compreender um certo ideal que envolve certas soluções pacíficas para conflitos, a eliminação da violência institucional quando possível, o revezamento na política por meio de mandatos e a tolerância. Mas como nós vemos na experiência, principalmente nos últimos séculos, como tanto os regimes totalitários, quanto os modelos autoritários, como o poder econômico, como a mídia, como esses grupos eles conseguem muitas vezes se apropriarem e nós termos um Estado com todos esses mecanismos aparentemente democráticos, mas ao mesmo tempo não temos uma margem de escolha, não temos de fato o poder exercendo o seu destino e tudo mais. E esse tema da mídia, do controle de mídia e das outras formas de controle social, como a religião, as instituições, o próprio poder econômico, sempre me interessou. E a minha primeira indicação foi o último livro escrito pelo Umberto Eco, que foi o Número Zero, que é mais um exemplo de como o poder econômico, através da mídia, através da comunicação de massa, ele consegue se apropriar dessas pautas, como ele, se feito de uma forma irresponsável, consegue perseguir certos desígnios e, ao mesmo tempo, não aparentar sob aquela roupagem formal de que nós estamos seguindo a missão de comunicar, de informar você. E é um livro maravilhoso porque ele conta a história de um jornalista fracassado que ele é contratado por um magnata, por um sujeito que ele tem uma rede de hotéis, que tem diversas revistas. Ele se passa na Itália, né, que é a terra do Umberto Eco. E esse sujeito ele é contratado junto com uma redação de outros jornalistas com as mais diversas experiências para fazer um Número Zero, um jornal que ele nunca sairia, e ele seria utilizado como chantagem. Então, o Umberto Eco ele aproveita esse tema para fazer uma reflexão sobre a Itália nas décadas de 50, 60, 70, e no meio do livro ele vai dando várias dicas, várias sugestões de como é feito, quais são as técnicas, quais são os tropes que o mau jornalismo utiliza. E uma que eu achava sempre engraçado, porque me retomou uma coisa que eu via quando criança, e eu via e isso já me incomodava, é como, por exemplo, a Rede Globo, ela é especialista em fazer falsa dialética, né? De dar uma representatividade ou de contrapor opiniões distintas, mas de uma forma bastante duvidosa. Era engraçado que às vezes eu via alguns especialistas de institutos conservadores ou especialistas de determinados segmentos, de determinadas classes políticas, vindo à TV se manifestar com alguma clareza, com uma aparência, né, de um discurso ponderado, e quando eles traziam alguém
para contrapor esse discurso, ele sempre trazia uma pessoa completamente desarrazoada. Então, Humberto Eco ele mostra muito bem essas técnicas de como você fazer chegar a um determinado ponto sem a pessoa perceber. E é um livro delicioso, porque ele tem toda a riqueza histórica, aquele trabalho de pesquisa que você geralmente identifica nas obras dele. Foi? Estamos bem? Tranquilo? O Werther morreu? Sim, eu acabei. Vocês não ouviram? Não, é que você foi tão objetivo. Ficou um silêncio respeitoso. Caramba, você foi tão objetivo e do nada, assim, você simplesmente colocou um ponto final. Eu fiquei até assustado. Nossa, ele caiu, acabou. Eu achei excelente. Nossa, eu quero ler esse livro agora. Quando eu pensei em apresentar esse livro, eu pensei em já correlacionar com o próximo, só que é melhor deixar para o próximo bloco, até porque não são tão parecidos assim, mas segue o jogo. Não, tudo bem. Não siga o exemplo da Fernanda, tá? Gente, mas eu fui super rápida, super sucinta. Não, sim, de fato. Mas excelente recomendação, Humberto Eco, meu namorado. Com certeza, excelente dica. Então, sou eu agora, próximo na fila. Cara, parece que realmente foi combinado, porque a minha recomendação também tem muito a ver com jornalismo e com as narrativas que a gente cria para poder justificar o nosso próprio viés de confirmação, né? Então, minha primeira sugestão, e eu não tô acreditando que eu tô recomendando um filme desse cara, é Ônibus 174, dirigido... Vamos dar voltas. Nossa senhora, dirigido por José Padilha, meu Deus. Tá, acho que eu preciso... Tá, vou explicar o filme e depois eu vou dar a minha justificativa, né? Ônibus 174 conta duas histórias, né? A história do sequestro do ônibus 174 no Jardim Botânico, que aconteceu em meados dos anos 2000, onde um homem, no processo de assaltar um ônibus e seus passageiros, acaba se vendo forçado a colocar aquelas pessoas em situação de refém. Cria-se todo um circo em cima daquilo, onde durante 10 horas os jornais, os noticiários não vão parar de cobrir e não vão falar de outra coisa senão aquilo, né? E toda a narrativa em torno dessa cobertura jornalística era a desse monstro, né? A desse cara louco, descontrolado, com a vida daquelas pessoas nas suas mãos, até que, né, essa narrativa desse monstro maligno chega ao fim, quando, no processo de negociação para soltar os reféns, todos os reféns saem do ônibus, esse cara vem segurando a última das reféns, um agente do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, tenta, numa ação, atirar contra ele, rola uma confusão, rola um susto, o cara acaba disparando contra a refém por engano, né? O sequestrador acaba disparando contra a refém por engano, ele é preso pela polícia, colocado numa viatura e acaba morrendo em circunstâncias mal esclarecidas no trajeto para a delegacia. Essa é a primeira história que o filme conta. Eu acho que o José Padilha explica na obra seguinte como é que morre, né? Com o saco na cabeça. Né? Mas vamos lá, né? E aí a segunda história que esse filme conta é a história do Sandro do Nascimento. Um homem negro, pobre, morador de rua em várias circunstâncias, viciado em drogas, que já tentou várias vezes sair dessa situação, não conseguiu, e que em meados dos anos 2000 se vê na circunstância que ele tem que roubar para sobreviver, assalta um ônibus, acaba colocando as pessoas daquele ônibus em situação de sequestro, e ao final dessa história ele é morto pela polícia sem ter direito a julgamento, sem ter direito a uma narrativa alternativa, porque durante aquelas 10 horas em que ele ficou dentro daquele ônibus, a vida inteira dele passou a ser resumida
por aquela situação dentro do 174. E, cara, esse filme, ele é um negócio inacreditável, assim. Esse filme, quando eu assisti... E eu nunca mais vou ver esse filme de novo, porque esse filme, ele me deixou muito destruído. Porque ele é um filme que ele consegue, dentro daquela situação muito particular, ele consegue dar, assim, todo um universo de temas e de discussões que poucos filmes conseguem fazer, né? Que foi feito 2 anos depois do sequestro, né? Então, ele consegue, além de avaliar a maneira como o sequestro foi coberto pela imprensa, ele ainda consegue entrevistar as pessoas que viveram o sequestro, as pessoas que conheciam o Sandro, os policiais que se envolveram na operação, e ele constrói essa história que, na verdade, é a história que o Sandro nunca teve oportunidade de ver ser contada, né? O cara virou um monstro por causa de algo que ele fez, mas ao mesmo tempo que ele era o monstro aos olhos daquelas pessoas naquele momento, ele também é um cara que sobreviveu à chacina da Candelária durante os anos 90. Ele era um cara que tentou de diversas formas ser algo diferente do que aquilo que a sociedade diz que um homem negro, pobre, morador de rua, viciado em drogas deve ser. E ele não conseguiu. E o filme é a história desse fracasso, né? Só que é um filme que tenta contar uma perspectiva diferente sobre esse fracasso. E é muito maneiro, né? Porque muito das críticas e das questões que o filme coloca é o papel da imprensa, né? O papel da imprensa de dizer o que as pessoas querem ouvir, né? Homem negro favelado na tela da televisão só pode ser bandido, né? E eu acho que bate muito com essas preocupações que a gente tem para outubro e para novembro desse ano, que é essa preocupação com essa narrativa monopolizada, né? A ideia de que, por vários motivos e por várias questões, certas pessoas simplesmente não têm nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de condição de fazer as suas histórias serem ouvidas. E quando essas histórias são silenciadas, você também silencia qualquer possibilidade de dar uma atenção política, uma atenção institucional para essas mesmas pessoas. Então, cara, parece até que foi combinado. Tô muito surpreso com vocês, gente. Parabéns pra gente. Nossa. É interessante falar que a gente não combinou essas indicações, né? Ninguém... a gente jogou a pauta do programa, chamou a galera, disse como era, mas a gente não combinou, assim, certinho, não. Ou seja, todo mundo em pânico com o papel do jornal esse ano, dos jornais. Olha, e essa referência do ônibus 174 me fez lembrar um filme maravilhoso com Kirk Douglas, de 1951, que é A Montanha dos Sete Abutres. O nome em inglês é Ace in the Field. Esse filme é muito bom. Meu Deus do céu. Esse filme é maravilhoso. É mais um exemplo de como a mídia tem uma responsabilidade enorme e como nós devemos pensar a questão da mídia. Sim, exatamente. E é engraçado, né, ver isso de um filme do José Padilha, né? Eu tenho que me justificar, né? Meu Deus do céu. Cara, eu acho que o Ônibus 174 é o melhor filme da vida do José Padilha. Eu acho que é o único filme bom que ele vai fazer, assim, da maneira como ele tá indo ultimamente, né? Porque se a gente tiver Tropa de Elite 1, 2 e agora O Mecanismo, nesses outros filmes ele faz exatamente o contrário do que ele faz no Ônibus 174. Porque no Ônibus 174, a grande parada do filme essa história não é uma história sobre indivíduos tomando atitudes individuais. Isso é uma história sobre uma estrutura que envolve nossas decisões individuais também, mas que é muito mais do que só isso. E o Tropa de Elite 1, 2 e o Mecanismo é o contrário, né? Tipo, é um filme de herói, né? Tipo, é o policial que dá um soco na cara do político, faz um discurso na Câmara dos Deputados e acabou a corrupção. É tipo aqueles posts fazendo piada, assim, do tipo, um perfil da PM numa cidadezinha do interior de Minas, divulga uma foto com a apreensão de, 2 pacotinhos de maconha. Aí a galera comenta zoando assim, ainda bem, acabou o tráfico de drogas no Brasil.
os filmes do Padilha depois do 174 são meio isso, assim, tipo, essa é uma parada muito fácil, muito objetiva, muito preto no branco. E o Ônibus 174 faz o que todo bom filme devia fazer, né? Que é mostrar que nem tudo é tão simplista assim, né? E eu nunca vou ver esse filme de novo, não sei se eu teria uma opinião diferente hoje ou não, mas eu sei que ele é um filme que ficou muito comigo porque ele me faz pensar em todas as coisas que eu acho que são importantes de serem pensadas. E agora, para a próxima na fila, Karina Martins. Sua sugestão. Antes disso, Karina, se apresenta aí, diz aí quem é você. Qual é? Eu sou a Karina Martins, né? Nasci em Juiz de Fora. Não, eu tô voltando agora pro PCESP, né? E hoje eu sou professora da UERJ lá no Departamento de História. E trabalho muito com a questão da educação histórica, formação de cidadania. Então, adorei o tema dessa conversa. São coisas que eu venho pensando, né? O que a gente seleciona da arte para enfeitar essa vida feia que a gente tem, né? E, Diogo, eu queria comentar a sua indicação, porque enquanto você falava, eu lembrei um pouco da memória de quando eu vi o episódio. Eu estava na televisão quando aconteceu a abertura. Sim. E recentemente, acho que foi mês passado, eu vi o filme. E foi muito curioso, porque eu tinha esquecido quem tinha dado o tiro na Geisa. Então é impressionante assim, como que a gente também vai construindo a nossa memória individual em relação aos fatos, né? É porque a história do... Porque esse é o clímax do filme, é o clímax dos acontecimentos, né? Porque no final do filme, um agente do BOP decide, por alguma razão brilhante, chegar assim na surpresa com uma escopeta na mão e tentar matar o Sandro, assim, tipo, de sopetão, assim. E ele tava se entregando, né? Eu lembro muito da cena, assim. Ela cai no chão e todo mundo... Ele tava com um refém, né? Exatamente. Nossa, foi muito boa lembrança, assim. Acho essa lembrança muito importante. E tá saindo essa semana aquele documentário do Alto de Resistências, né? Que eu acho que comunica um pouco com a sua indicação. Mas eu ainda não vi, então fica a dica para todos nós. Não, beleza. Bem, seleciono. Então, pessoal, eu selecionei um filme que tem a ver com a discussão que estava vindo sobre a mídia, né? Eu acho que está todo mundo bastante preocupado sobre como essas eleições vão ser contaminadas pela fake news e como a mídia constrói essas narrativas e aciona a ideia de medo, né, para conseguir votos e para canalizar alguma pauta, e essa pauta certamente é vinculada a uma trajetória de imaginação. Então, eu selecionei um filme que é da minha geração, é um filme da década de 90, que é o Mera Coincidência, que é um filme de 97. Quando eu vi esse filme, eu fiquei bastante chocada, assim. E a partir desse filme é até interessante comentar, porque mudou muito a minha relação com o ensino de história, assim. Porque aí eu fui procurar ter um pouco sobre a produção da notícia, né? É claro que esse é um filme, dialogando aí com o Werther, que seria bem... É um filme muito apocalíptico da mídia, mas eu acho legal pensar a radicalidade que ele traz sobre a produção de narrativas. Então, qual que é a história do filme? A história é do presidente americano que foi envolvido em escândalo sexual há 11 dias da eleição. Então, o título, Mera Coincidência, efetivamente remete ao Bill Clinton, né? E aí, o que eles decidem fazer? O comitê do partido convoca um produtor de Hollywood para tentar produzir alguma narrativa imagética que desfoque o caso do escândalo sexual. E esse produtor, ele chama, então, um outro produtor musical, e eles vão pensar no comitê assim, de crise, que seria o assunto que desviaria a atenção da opinião pública americana. E eles decidem simplesmente criar uma guerra. E aí é muito legal acompanhar o filme, eu não vou dar spoiler, mas assim, é muito legal acompanhar o filme sobre as decisões sobre a criação da guerra. Então, eles efetivamente criam um case, né? Eles vão pensando qual lugar que é legal os Estados Unidos entrar em guerra. E aí eles falam, poxa, Albânia. Mas por que Albânia? Mas por que não Albânia? É como se a Albânia, por ser tão desconhecida, ela pudesse ser associada a terrorismo, à invasão da família americana, à destruição dos valores da sociedade civil.
E aí eles começam a compor, então, essa narrativa do jornalismo. Primeiro, eles soltam notas sobre um suposto ataque iminente da Albânia e se os Estados Unidos vai ou não vai entrar nessa guerra. Mas a cena que eu mais gosto, que eu queria trazer aqui para a gente pensar, é a simulação que eles fazem. Tudo é feito em estúdio, né? Efetivamente, eles sabem onde é a Albânia. E tem uma cena que tem uma criancinha num fundo azul, uma lourinha, assim, uma criança americana, e eles sujam essa criança, despenteiam e colocam um saco de pedras, assim, para ela carregar. E depois eles vão simulando fundos apocalípticos de uma guerra e vão pensando, o que ela vai segurar? Flores? Comida? E aí decidem que é um gato, porque o gato provoca muita comoção. O que parece muito real na imagem, e a gente poderia falar da fotografia, sobretudo hoje, né? É muito manipulada. A gente tem programas de manipulação, de produção de fake news, para sensibilizar em relação a esses falseamentos da realidade e como a mídia vai articular em relação a muitos estereótipos para conseguir vender os peixes. Então, acho que esse filme ajuda muito a gente a refletir os desafios de hoje, né? O Diogo falou sobre a imagem do negro, né? O que repercute em relação a toda essa construção histórica. E isso tem sido mobilizado. A gente sabe que vai aparecer, né? Não uma guerra, mas a gente sabe que vai aparecer narrativas desse gênero. Então, era um pouco essa dica que eu queria deixar. Tem um livro do José Arbex, que é o Jornalismo, né? Que vai mostrando como em várias coberturas históricas de guerra, a mídia inventou fatos para conduzir a opinião pública, né? Eu acho essa discussão muito legal. Sim. Tem uma coisa que surgiu, eu li sobre há um mês mais ou menos, que tem surgido um negócio chamado deepfake, seria tipo um profundo falso, que é assim, hoje em dia, quando a gente faz algum tipo de montagem num vídeo e tal, tem softwares que conseguem identificar o falseamento do vídeo. Então tem um software que pode analisar o vídeo e falar que não é real porque tem alguma coisa ali que foi inserida digitalmente. Então, assim, então é possível ainda, não mais pelo olho nu, mas pelo menos com software, identificar um vídeo que não é real, né, que seria um fake. Mas aí, com essa coisa do desenvolvimento dessa tecnologia tão apurada de reprodução de rostos humanos e tal, por exemplo, há alguns meses circulou muito aquele meme que surgiu um software que consegue colocar o Nicolas Cage em todos os filmes. Então, tipo, aquele tipo de tecnologia que consegue colocar o Nicolas Cage em todos os filmes é um pouco dessa tecnologia que ela consegue fazer uma montagem tão bem feita e tão profunda que os softwares não conseguem mais indicar se tem um falseamento ali. Então, quando eu li isso, eu fiquei assim, muito assustada, porque assim, parece o fim de qualquer tentativa de ter uma discussão, uma discussão de notícias nas quais a gente possa acreditar, né? Porque está chegando um ponto de desenvolvimento tecnológico que a gente não consegue mais identificar nem com a ajuda da própria tecnologia aquilo que ela produz. Está ficando difícil, quase impossível diferenciar o real do inventado, fabricado tecnologicamente e tal. E aí fica muito preocupante, né? Porque como é que a gente vai saber se uma imagem de uma guerra na Albânia não é inventada ou não, né? Mesmo com a globalização e tal, a gente... Nos anos 90, com o surgimento da internet, teve toda uma euforia que seria uma esfera pública global, um aumento da esfera pública, uma oxigenação da esfera pública e tal. E hoje em dia a gente vê que não rolou, né? Não foi. Então, enfim, tudo isso é muito preocupante. Então aproveita aí, Renata, e já dá a sua próxima sugestão aí
Já que você tá falando de que tu tá muito Black Mirror, manda aí qual é a tua dica. Então, como acho que essa coisa que eu falei, né, acaba... Eu não sei vocês, né, mas eu me sinto permanentemente paranoica, assim. As coisas estão de uma forma... Não sei vocês, mas eu me sinto paranoica. Não, tranquilo, Renata. Segue o baile, Renata. Corta o Black Mirror da Renata. Eu tô nesse clima de paranoia e tal. Eu acho que tem uma coisa de zeitgeist nessa paranoia. E aí, por isso, eu vou indicar um episódio de uma série chamada The Twilight Zone. O episódio no Brasil, essa série foi exibida no Brasil, não sei onde, mas tem vários episódios dela dublados no YouTube. Esse que eu vou falar tem. E aí no Brasil o nome desse episódio é Os Monstros Estão na Rua Maple. Em inglês é Monsters Are Due on Maple Street. Ele é o episódio 22 dessa série. A série ela é criada pelo Rod Serling, um cara que era Ele fez muitas séries, ele primeiro entrou no teatro, depois ele foi pra TV. E aí essa série ela começou a passar no final de 59, se eu não me engano, nos Estados Unidos, então ela é antiguinha, ela é preta e branca e tal. Então, assim, quando você for assistir, deem todo o crédito pro tempo passado, que quem é acostumado a ver coisas antigas vai estranhar. Mas é muito gostoso porque o caráter antigo da coisa acaba adicionando mais uma camada de sentido aqui. Eu não posso falar muito, porque eu realmente acho que, assim, é muita sacanagem dar spoiler desse episódio. Se você é uma pessoa sortuda que ainda não viu esse episódio, eu quero que você tenha a experiência de ver ele pela primeira vez. Mas ele é um episódio que ele foi feito um comentário muito claro sobre ecotismo. O Rod Serling, quando ele foi fazer essa série, ele foi meio criticado porque ele estava fazendo sucesso na dramaturgia, escrevendo drama realista e tal. E tem uma entrevista dele, quando ele está prestes a estrear essa série de ficção científica e fantasia, que um cara vira para ele e pergunta: mas não acha que você está, mais ou menos assim, diminuindo sua carreira, indo para ficção científica? E o que acontece? Naquele momento, a censura sobre os programas de TV que eram exibidos por parte dos patrocinadores, então fazer comentários políticos e sociais por meio da ficção científica e fantasia era o único jeito que o Serling tinha de fazer esses comentários de alguma maneira. E aí esse episódio tem 20 minutos, é rapidinho. Esse episódio é um comentário sobre a paranoia e essa coisa, esses pensamentos sobre querem destruir a família, quinta coluna, alguém quer destruir o Brasil, alguém quer destruir o Porreiro. Essas coisas são tratadas de maneira muito divertida pelo episódio. Assim, eu pensei em indicar esse episódio porque eu acho que ele combina muito com o sentimento que candidaturas como a do Bolsonaro, principalmente, querem infundir nos seus eleitores. Então eu acho que ele é um jeito lúdico de pensar por meio da ficção científica e tal, especulativa nesse caso, ficção científica. Pensar por meio dessas histórias especulativas esses sentimentos muito reais e com efeitos muito presentes que os discursos de Bolsonaro da vida e gente semelhante, eles acabam influenciando. Então, eu vou falar uma coisa bem leve, tá? Bem tranquila. Né? Porque eu fiquei assim, né? Depois disso, né? Da Renata fazer esse comentário. Então, falando de ônibus 74, não deixou ninguém na bad. Mas eu fiz um resumo animadinho, feliz, todo mundo saiu de boa. Animadinho, fiquei na bad pra ter Diogo. Então... Desculpa. Eu não sei, acho que é porque eu já tô tão acostumada com o ônibus 74, porque acompanhei na época, acompanhei depois o filme do Padilha, aquelas coisas, né? Então, eu discordo um pouquinho da análise que o Diogo fez do ônibus 74, mas isso não vem ao caso. Porque pra mim o Padilha sempre foi fascista, mas tudo bem, deixa pra lá. Tá. Mas então, o que eu ia indicar é o Bem Amado, né? Que teve a novela de quando era criança, mas teve o filme, né? E o filme tem o Marco Nanini no papel do Bem Amado, que já é um ator que eu adoro. E eu acho o filme muito divertido. E, assim, faz a gente pensar no que é a política brasileira, assim, na desgraça que é a política brasileira, rindo, sabe?
Eu não sei também se a gente pode falar que é a política brasileira só, né? Porque eu acho que no final das contas, em qualquer lugar do mundo parece ser esta merda. Quando a gente pega e vai conversar com pessoas dos outros países, vai ler um pouquinho sobre a política dos outros países, parece que em qualquer lugar é assim, né? Mas eu acho interessante como o político não tem ideia do que está fazendo, né? As pessoas não têm ideia de qual é o papel do político. Qualquer coisa pode ser usada para capitanear votos, né? E no caso do Bem Amado, é um cemitério. Então, me lembra muito dessas propostas de campanhas esdrúxulas, assim, que a gente vê em época de eleição. Me lembra principalmente, assim, quando a gente está tratando de pequena política, assim, né, a gente não está falando de eleições majoritárias, mas principalmente quando a gente está falando dessas eleições para vereador, no caso, é uma eleição para prefeito, mas é o prefeito de uma cidadezinha pequena do interior. Então acaba que, se a gente pensar assim no Rio de Janeiro ou São Paulo, a gente pode pensar nas eleições para vereador, assim, né? E como que coisas, né, bizarras, tipo asfaltar uma rua, né, na véspera da eleição, garantem a eleição para determinados candidatos, assim. E eu penso muito no Bem Amado, assim, o Bem Amado sempre fez muito parte da minha história, né, porque eu moro em Jacarepaguá, nasci, cresci aqui em Jacarepaguá, vivo aqui até hoje, e aqui, né, para quem não sabe, é a terra das milícias, né? Oi? Terra do Julinho. É a terra do Julinho, né? Choque de cultura. A única coisa boa de Jacarepaguá é Julinho e eu, gente. Desculpa. Mas, tirando o Julinho e eu, né? Jacarepaguá é a terra das milícias, né? Então, assim, aqui a gente tem algumas figuras icônicas do asfaltar rua, né? Nesse momento, Jacarepaguá está prestes a botar novamente de deputado uma pessoa de uma família, né, que é sabidamente de milicianos, que um dos irmãos está preso e coisas assim, né, por conta de a retirada do pedágio da Transolímpica, né? A pauta de campanha dele é essa, retirar o pedágio da Transolímpica, que seria fundamental para os moradores aqui de Jacarepaguá, não ter que pagar os R$7 do pedágio. Então essa é a única pauta de campanha, né? E os moradores super interessados nisso e dispostos a votar, mesmo sabendo de todos os atos criminosos que a mídia não cansa de noticiar da família, né? E aí, não sei, eu acho que eu me sinto lá na cidade do Bem Amado. Então agora eu tô mal. Como é que Como assim? Eu tô esperando a animação. Achei que você ia sugerir, sei lá, Vingadores, Kung Fu Panda 2, poxa. Formiguinha Z. Formiguinha Z, né? Pô, você criou a expectativa, mas você não cumpriu, Fernanda. Sinto muito. Então, Werther, seja pro bem, seja pro mal, seja pra você nos deprimir, seja pra você nos animar, diga aí qual é a sua segunda sugestão. Olha, eu vou fazer algo pro bem do grupo e eu vou indicar uma obra que é um pouco mais leve, uma obra com uma atmosfera mais gostosa, que na verdade é o último filme do Wes Anderson, que ainda não chegou no cinema aqui no Brasil, mas eu e Renata demos um jeito de ver por outras vias, sabe? Vocês viajaram até a Dinamarca, assistiram o filme. Nós fomos na Noruega. Nós fomos à Noruega. Mas enfim. São muito blogueiras. É um filme maravilhoso. Olha, eu sou suspeito para falar que eu gosto muito dos filmes do Wes Anderson. Todo mundo fala que são filmes que tem muitos elementos coincidentes, que ele segue mais ou menos uma rola, mas eu não vejo problema nisso. Ele é uma jornada muito gostosa de um garoto que ele viaja para uma ilha onde todos os cachorros do Japão foram exilados, ou menos de uma prefeitura do Japão. E essa prefeitura, ela através de um cara, que era o tio dele, né, o prefeito, né, nem sei como funciona lá, ele passou uma lei exilando todos os cachorros em razão de uma gripe canina. Então, o filme ele é uma jornada em busca do cachorro dele e ele vai contar com a ajuda de outros cachorros. É uma coisa meio live action e tudo mais. Mas o que é gostoso no filme, que eu acho muito interessante, é a simplicidade e a riqueza que o Wes Anderson consegue descrever alguns elementos culturais.
porque o filme ele tem um ar muito de militância. Alguém que está batendo de frente contra o poder, alguém que está batendo de frente contra uma lei que é injusta, aí tem outras personagens, tem movimento estudantil. E o que eu acho que fica muito em evidência, voltando para aquela conversa sobre democracia formal, é que eles deixam logo no primeiro plano, em diversos momentos, aquela ideia de uma falsa oposição. Tipo, o governador ele consegue passar todas as leis, mas sempre vai ter um momentinho, 5, 6 segundos, que ele vai abrir espaço para o partido dissidente, para a minoria se manifestar. E aquelas manifestações vão ser sempre inócuas. Tipo, o nome do partido da minoria do filme é até o Partido Científico, alguma coisa fazendo referência a tipo, fazer a política baseada em fatos, ou fazer política baseada em ciência. Qualquer semelhança com a Comissão Especial Sem Partido chamando a oposição para conversar não é mera coincidência. Então, exatamente por aí. E, ao mesmo tempo, os antagonistas, eles mostram como, às vezes por via legal, ou às vezes por via ilegal, eles sempre conseguem neutralizar essa participação. Às vezes essa participação é um espaço insignificante na vida, às vezes é uma ida à tribuna que é cortada por um comercial, e assim vai. Então é uma obra muito gostosa, é uma obra assim... É um filme maravilhoso, ele tem personagens cativantes, tem tudo que você espera de um filme do Wes Anderson, mas eu gostei da substância, da forma como ele retratou alguns aspectos da democracia. Então, eu queria agora passar para uma... Eu não sei exatamente se é uma sugestão mais animada, mas eu acho que ela é uma perspectiva mais otimista. Vindo de você? Bom, né? Colocando esse tom de julgamento fica complicado, né? Que eu quero sugerir como minha segunda indicação para as eleições de 2018, Os Despossuídos, da Ursula Le Guin. Os Despossuídos é um livro de ficção científica. Comunista. Comunista, petralha, vampiro, onde a gente tem um planeta povoado por uma sociedade que se organiza, vive e prospera seguindo princípios anarquistas. Então é uma sociedade sem Estado, sem governo instituído, sem polícia, sem nada. E é basicamente um planeta colonizado por uma sociedade anarquista que migrou de um planeta vizinho após basicamente perceber, então, galera, não é isso que a gente quer. A gente não quer mais uma sociedade baseada em poder, hierarquia e opressão. A gente quer algo diferente. E o livro descreve como, por pura força de vontade e a vontade de construir algo diferente, esse planeta, ele se desenvolve e essas pessoas elas conseguem viver nele. E é muito legal assim, porque a Ursula Le Guin, ao longo de todas as obras dela, ela tem muito esse lance de pensar a utopia, né? E hoje a gente é engraçado, né? Porque a gente vive numa cultura política onde utopia é um termo muito jogado assim no ar, como um termo pejorativo, como um termo para você desqualificar o outro, né? É aquele discurso do centrismo, né? Ah, não, porque até admiro muito a sua perspectiva transformadora, mas isso é utópico demais, né? E aí eu acho que ajuda essa lógica, explica também porque cada dia que passa a gente está cada vez mais próximo do fascismo, né? Porque quanto mais ao centro, quanto mais a gente se distancia da perspectiva de transformar a sociedade, mais ao centro a gente vai em certos aspectos e mais pro extremo oposto a gente também anda, né? E o livro é muito bacana porque ele vai pelo sentido oposto, que é mostrar uma utopia, mas mostrar que só porque algo é utópico não quer dizer que ele seja perfeito, não quer dizer que ele não tenha contradições, né? E todo o livro, ele se desenvolve em torno da ideia de que, tudo bem, a gente construiu essa utopia, mas e agora? Como é que a gente lida com essas contradições? Como é que a gente lida com o fato de que os nossos problemas não acabam
a partir do momento em que a gente alcança os nossos objetivos. E ele é um livro muito bacana, assim, porque ele traz essa discussão muito, muito maneira, assim, sobre o fato de que a gente tem sempre o que avançar, a gente tem que ir além das nossas expectativas. Eu acho que ele é um livro que ficou muito comigo por causa disso, né? Porque ele me ajudou a readequar as minhas expectativas a respeito do que é política, do que é transformar a sociedade. Diga aí. Esse livro, ele é fantástico. Um amigo meu me indicou esse livro há alguns anos, acho que foi o Gerson de Ribeiro, que também é autor brasileiro de ficção científica, muito legal. Ele me indicou e, assim, poder estar falando, o que me fez ler esse livro foi quando ele comentou como que se organizava essa Sociedade Anarquista da Le Guin, e aí, lá nesse outro planeta, eles organizaram o calendário com uma semana que seria de 10 dias, e aí 9 dias as pessoas trabalham, 1 dia as pessoas folgam. Como é que o trabalho é organizado nessa sociedade? Ele não é de acordo com a formação das pessoas, o que elas preferem. É um sistema meio que de sorteio e é com o que a sociedade está precisando. Então, o protagonista, o cara que a gente acompanha, ele estudou matemática, física, ele é um cara mega inteligente e tal. O arco dele ao longo da história é ele desenvolvendo o que vai ser um grande avanço assim, na teoria científica. Mas tem vários momentos do livro que ele trabalha numa plantação, porque está tendo um período de seca, aí a sociedade precisa de mais gente trabalhando naquele lugar para plantar, passa um tempo lá plantando. E aí quando ele consegue folga daquilo, que ele volta para estudar. Tem outros momentos que ele está trabalhando, sei lá, limpando sanitário e tal, enfim. É muito fantástico. A outra Le Guin... Minha mãe, gente, falando com a gata, ignorem. A minha gata aqui fazendo bagunça. E aí... Gente, não ignora não, porque a Nina é maravilhosa. Eu, inclusive, sugeriria vocês a seguir a Nina no Instagram. Essa é a sua terceira sugestão, o Instagram da Gata Nina. Sim, eu gostaria de recomendar a Nina. Nina é uma pessoa maravilhosa. Queimou uma recomendação, Beth. A Nina é a pessoa que vocês devem acompanhar para pensar as eleições esse ano. Voltando para Le Guin, tem uma frase dela que eu acho, quando ela recebeu um prêmio importante, não lembro qual, há alguns anos, ela comentou, dizendo para os escritores que estavam na premiação, que os escritores deviam não se restringir ao que a gente já tem ou que a gente já teve, mas que os escritores deveriam ser realistas de uma realidade maior. Acho essa frase linda. É maravilhosa. E assim, a última prova que a gente precisava para saber que esse ano é uma bosta foi que ela faleceu no início desse ano. Então, enfim, 2018 é um péssimo ano, gente. Mas ela escreveu muita coisa e, assim, boa parte do que a Le Guin escreveu tem esse caráter de meio que de experimento mental. Tem outro livro dela, O Mão Esquerda da Escuridão, que é o que seria uma sociedade sem gênero, onde as pessoas não têm um gênero definido. Ela dá lá uma explicação para o que seria acontecido e tal, e ela desenvolve isso, é muito maneiro, é muito legal. Quem gosta de pensar moral e ética, tem um conto dela de tipo 7 páginas, aqueles que saem de Homelas, 12 who walk out of Homelas, ela pensando sobre felicidade, ética, enfim, é uma mulher fantástica. Ótima recomendação, Diego. Muito obrigado. Muito obrigado você por trapacear, né? Você já deu 2 sugestões aqui, pulando a fila. Caraca. Renata é fichinha, hein, Renata? Meu amigo, veja você, quando você menos espera. Karina... Me sentindo melhor agora. A Fernanda começou. Tá certo. Karina, suas. Gente, eu acho que eu vou levantar então um pouco a bola, assim, pra gente dar umas risadas. Eu pensei num site, fazer uma indicação de um site pra gente dar algumas risadas sobre os desafios da eleição e animar um pouco aí as indicações. O site que eu selecionei é www.museudememes.com.br. Isso é ótimo. É um projeto incrível, envolvido pela galera do Estudos de Mídia da UF. E você dá risada do começo ao fim, embora também chore. Eu acho que é um material muito legal para levar para a escola, porque os memes hoje, elas são muito viralizadas e elas têm um apego exatamente naquilo que a gente estava falando dos estereótipos.
Mas, por outro lado, são incríveis para quebrar também uma narrativa mais política sobre certos acontecimentos, né? E eu selecionei uma exposição lá, no site incrível, tem muitas coisas, mas tem algumas exposições virtuais. E eu selecionei uma, que é o Meme Clube 6, que é sobre eleições dos memes. Eles selecionaram mais de 300 memes da eleição de 2014. E, gente, você dá risada o tempo inteiro, porque tem uma curadoria. Não é só uma reunião de memes, tem uma narrativa. Então, creme de la creme, né? Professores de História do Brasil, olhem esse site. E aí começa, desde a eleição do Obama, né, do Weekend, brincando um pouco sobre usar os memes para discutir democracia, porque a gente tende a achar que é uma discussão de entretenimento, e não é. As opiniões eles influenciam o comportamento de públicos na internet. E aí, o que eu mais gosto assim, de toda a seleção é a parte que eles fazem da ligação do Freixo. Eu não sei se você... Foi ótimo. Mas é incrível os memes da ligação com o Freixo. Que eu acho que aí tem também os memes de resistência, né? Para quem não lembra, houve aquele episódio de acusação do deputado Marcelo Freixo em relação a uma suposta ligação com traficantes. E a ligação com o Freixo é uma sacanagem em relação a esse discurso que não pegou, né? Até por virar tão ridicularizado, né, pelos memes, ele pegou. E outra coisa que eu acho muito legal que eles recuperam são os memes dos personagens das eleições, de uma bolada, Marina Publicidade, e no caso do governo, o Haddad Prefeito Gato. Gente, é pra rir demais, assim. Eu acho esse site incrível pra gente selecionar alguns casos e levar pra sala de aula e produzir também contranarrativas na internet. Porque uma coisa que eu penso muito, assim, pro ensino de história, a gente está muito acostumado a selecionar material para eles analisarem, interpretarem, descreverem. Mas, cara, eu acho que os memes, eles podem produzir, né? E acho que a gente precisa ocupar as redes com essas contranarrativas. E esse museu é incrível. Então, a minha dica é essa, o Meme Clube 6. E tem um Meme Clube também incrível sobre o Femimeme. Esse também... Femimeme. Amém. Ah, nossa! Não, Fernanda, é a sua cara. Dá uma olhada lá. Vamos lá então, próximo bloco, seguindo com Renata de novo, sua sugestão. Eu tenho dúvida. Eu não sei se eu continuo o tempo da paranoia ou se eu vou pra outra linha. Continua na paranoia, achei tão bom! Tá, eu vou continuar e terminar com o outro porque acho que faz mais sentido linear no programa. A sugestão das sugestões que eu dei que eu vi mais recentemente é um episódio de série também é ficção científica. O nome é Kill All Others, traduzindo Mate Todos os Outros. É o episódio 7 de uma série que está passando agora, ou acabou de acabar de ser exibida a primeira temporada. Traduzindo Sonhos Elétricos do Philip K. Dick. Não é à toa que o Philip K. Dick está no tema de paranoia, né? Que é Philip K. Dick, esse é o lance de Philip K. Dick. Então, só que esse episódio ele foi escrito pela Dee Reese, uma diretora, uma mulher negra americana, diretora. Ela dirigiu o Mudbound, filme que eu e a Fernanda vimos esse ano, que saímos destruídos da sala de cinema. Destruídas. E aí tinha ela... que ter ganho o Oscar, é uma denúncia que eu faço aqui. Também, ou pelo menos tinha tido mais indicações. Mas, enfim, a Dee Reese, ela escreveu e dirigiu esse episódio.
a partir de um conto do Philip K. Dick. Então, ela, impactada pelas eleições de 2016, ela conta numa entrevista que ela assistia a eleição e ela ficava esperando a pessoa fazer a pergunta que ia desmontar o Trump. Ele falava o tempo todo de fazer a América grande de novo, e ela esperava que em algum momento alguém ia fazer a pergunta óbvia, que era: quando que essa América foi grande? A que América você quer voltar? Enfim. E aí ela colocou esse sentimento de paranoia, não sei lá, uma certa claustrofobia no roteiro desse episódio, e ficou assim, fantástico. Esse episódio, das coisas recentes que eu assisti e tal, é o melhor do mundo em termos assim, de ficção científica e política. Não é uma distopia. Quer dizer, né? Mas enfim, a história do episódio é um mundo que, assim, aquela parte do mundo onde o protagonista mora é uma parte do mundo que tá bem. Os lugares onde o cara anda são lugares bem urbanizados, coisas limpas, um visual colorido até. E aí, quando começa o episódio, a gente vê que é um período eleitoral. Ele vê num trem da candidata, porque a democracia naquele momento está tão desenvolvida que eles conseguiram chegar a um tal ponto de progresso em que eles conseguiram ter um consenso em torno de uma candidata. Ou assim é dito. E aí, quando essa candidata está sendo entrevistada na TV, ela tá lá falando qual que é o programa dela para educação, não sei o quê. E aí, assim, ela tá falando coisas que ela vai fazer, que ela indica. Isso, saúde, não sei o quê, blá blá blá. E kill all others, não sei o quê. Então, tipo, ela joga um macho todo pro outro do nada, assim. E esse cara fica maluco, porque, tipo, a candidata maluca falou na TV de matar todo mundo e, tipo, pronto, ela vai perder a candidatura, ela vai ser expulsa do partido, não sei o que e tal. O episódio se desenvolve e, nossa, é fantástico. E é esse sentimento de... Acho que o episódio ele capta muito bem esse sentimento de que a coisa é muito absurda, é muito gritante, é claramente sem sentido e mentirosa, mas tá aí ganhando nas pesquisas e tal, muita gente defende, etc. Então, de novo, assim, essas coisas são o que mais me fazem pensar sobre a candidatura do Bolsonaro, porque, não sei se tu nos acompanha, sabe, mas já faz um ano isso, saiu uma pesquisa de opinião na revista Piauí, se não me engano, e, assim, uma porcentagem muito preocupante de pessoas que em ensino superior apoiam o Jair Bolsonaro. E aí você fica pensando como que uma pessoa que frequentou, sei lá, ensino superior e tal, isso se você tem, confesso, uma visão limitada que relaciona bom senso político, por assim dizer, à educação, mas, tipo, não deixa de ser algo preocupante, né? E eu acho que eles vão botar esse zeitgeist da paranoia. Então, já que a gente tá na onda da paranoia, né? Mas é uma paranoia assim leve, uma paranoia moleque, uma paranoia garota, né? Então eu vou indicar Zootopia, gente. Zootopia é uma animação que eu achei que ela deveria ter feito muito mais sucesso do que fez. É uma animação recente, que tem uns 2 anos. Então, vamos juntar 2 tópicos, né? A paranoia com a utopia aqui. Zootopia é um lugar utópico onde todos os animais vivem em harmonia, né? Uma cidade onde todos os animais vivem em harmonia. E aí as feras, né, são chamados os animais selvagens, né? E os animais domésticos, eles vivem todos muito bem. Né? E aí tem toda uma mas assim, eles são humanizados, né? Então eles trabalham, eles têm casas, né? Aquelas coisas todas. E aí existe a política, né? A cidade tem um prefeito, o prefeito é o leão, né? Tem uma assistente dele, né? Que é uma ovelhinha, e assim vai. E a história se passa em torno de 2 personagens, né? Que é uma raposa, que é uma raposa, né, que é trambiqueiro, e uma coelhinha que ela decide que ela não quer ser fofinha, ela quer ser, né, poderosa, e ela quer ser policial. Aí ninguém leva ela a sério, né, porque ela é uma coelhinha, botam ela para fazer guarda de trânsito. Só que acaba, né, que ela consegue ir galgando posições. E em determinado momento começam a acontecer crimes sérios, né? Não só multa de trânsito, né? Aquelas coisas assim que aconteciam em Zootopia, porque Zootopia era um lugar perfeito.
mas começam a acontecer crimes graves, né? Desaparecimentos, e em determinado momento começam a acreditar, né, que são as feras, né, que estão voltando a ser selvagens. E aí teriam que separar os animais selvagens dos animais que não são selvagens, né? E aí, inclusive, o prefeito, que é um leão, né, uma fera, ele tem que deixar o cargo. E aí é bastante interessante, né, porque vai mostrando como é que o pânico moral, né, esse pânico contra determinados segmentos da sociedade, ele pode ser usado para modificar os rumos da política, sabe? É muito interessante como é que o pânico moral é utilizado para modificar a opinião pública. E é um filme para criança, é um filme que a gente pode passar para qualquer criança vai entender. Minha filha, quando foi ver, tinha uns 4 ou 5 anos, e ela entendeu perfeitamente, sabe? A gente conversou bastante sobre o filme, e assim, não é um filme chato, vai gostar. Eu acho que para professores usarem é super interessante, mas também para quem quiser pensar sobre política junto e fazer com os filhos, né? Quiser fazer uma discussão dessa com os próprios filhos, eu acho que também é super legal. E até em DVD, super fácil de encontrar Zootopia. Super recomendo. Muito legal, Fernanda. Eu também adoro. Zootopia é muito amorzinho. Se você quiser doutrinar as crianças, é a Zootopia mesmo. Esse negócio mesmo. Pessoal, falando sobre democracia, é um tema bastante fecundo em jogos e tudo mais, mas geralmente nós encontramos, assim, existem aqueles gêneros, assim, de tipo, de política internacional, política externa, diplomacia e jogos de gestão. Então, eu gostaria de recomendar para os ouvintes alguns jogos em cada categoria. Assim, uma das séries fantásticas, assim, que envolve estratégia, conjuntura internacional, que é um clássico, assim, que já virou quase que um nome na sua própria categoria, é a Civilization. Existem duas outras recomendações próximas, mas que já são coisas assim de nível, bem de nicho, que é o Europa Universo e o Crusader Kings, que são jogos de quem gosta de história, de ambientação, de alta Idade Média, início da Idade Contemporânea, são recomendáveis para quem gosta dessa coisa assim, de big politics, de relações internacionais, lidar com problemas internos, enfim, esse tipo de gestão. Trazendo um pouco mais para o nosso lado, existe uma série muito interessante que ele é como se fosse um gestor de eu acho que é um jogo que é feito até é tipo um pastiche em cima da experiência de Cuba, que é o Trópico, que ele lida com a questão de como você, como um gestor, como você, como um governante de uma ilha, você lidaria com a sua ilha dentro do cenário internacional. Como você lidaria com a ameaça do imperialismo? Como você lidaria com a religião dentro da sua terra? Como você lidaria com organizações sindicais? Que grupos você mobilizaria? Quais grupos você empoderaria? Aí, fora disso, outros exemplos que me vêm à cabeça de bons jogos para quem gosta de democráticas ou gestões, resoluções de problema, são SimCity, que é um clássico, né, de construção de cidade. Tem um indie que é fantástico chamado Banished, que é sobre uma comunidade de pessoas que foram banidas de um determinado local, e elas vão viver em uma microcomunidade, como se fosse um anarcocooperativismo. E tem uma outra chamada City State, que ainda está em desenvolvimento. Enfim, todos eles são fantásticos. Tem o Democracy 3 também, que ele é mais já ligado a essa coisa de como um líder de Estado, um chefe de Estado, lidaria no contexto da globalização, dentro das grandes questões internacionais. Mas, enfim, os jogos que eu gostaria de separar para comentar um pouco melhor são jogos que envolvem controle social. Aquela ideia de que a grande estrutura ou a estrutura política de determinado local ele pode ser atacado ou ele pode sofrer ameaças sensíveis de grandes poderes. E esses dois jogos são RPGs, que são RPGs, né, que é aquele gênero, né, de representação de papéis, que é um gênero que é muito fecundo para estimular nas pessoas aquela ideia de você trabalhar dentro de crise,
tomar escolhas. São jogos que trabalham muito aquela questão moral, a ética, de como agir em determinação. E o primeiro deles é o Pillars of Eternity, que é um RPG maravilhoso, que para mim é a obra definitiva sobre religião e alta fantasia. Ele é um jogo que tem loops, assim, que eu não poderia nem falar tanto, porque eu entregaria um spoiler, assim, que me arrepiou. É um jogo fantástico para você pensar na questão da religião. E ele usa um cenário que é um cenário de alta fantasia, um pouco parecido com o Senhor dos Anéis, um pouco com Dungeons and Dragons, tudo mais. E o segundo, que para mim é um dos jogos mais originais do gênero, ele se chama Tyranny, que ele é um jogo que ele tem um ponto de partida muito interessante, porque ele parte... O início do jogo é o seguinte: o mal venceu. O mal tomou todas as províncias de um determinado mundo, e há, no máximo, uma província rebelde que se torna razoavelmente problemática para aquela entidade maligna que controla tudo. Então, ele é um jogo que já te coloca como um subalterno, um subalterno daquele império maligno, mas que vai crescendo dentro daquela escala hierárquica e tem que tomar escolhas. Então você tem que tomar escolhas ou para praticar o mal, ser aquele seguidor daquele regime político, ou você de alguma forma sabotar por dentro, levando para os seus próprios fins. Então são dois jogos, tanto Tyranny quanto Pillars of Eternity, que eles conseguem ser originais, mesmo estando em gêneros que são muito batidos, gêneros muito saturados, gêneros que lançam muitas coisas, e eu acho que eles trazem algumas reflexões, eles desenvolvem um pouco essa questão da coisa pública de uma forma bastante original. Tanto o Tyranny quanto o Pillars of Eternity você encontra tanto no PlayStation 4, quanto no Xbox One, quanto no PC. Eu acredito que eles foram lançados também pro Linux e pro macOS. Eu acredito que eles sejam muito fáceis de achar. Minha terceira sugestão vai por um outro caminho também, né? Está disponível na Netflix, o nome do especial é Nanette. E ele é uma stand-up de uma comediante australiana chamada... cadê o nome dela? Hannah Gadsby. E que é fantástica. Que é o quê? Fantástica. Que é inacreditável, né? Porque é um especial de comédia onde a melhor parte não é a parte engraçada. E porque todo o lance do especial é o seguinte: Hannah Gadsby é uma comediante, ela é lésbica e ela vem da... Tanzânia, não. Obrigado. E ela vem da Tasmânia. E na Tasmânia, ser homossexual era considerado legalmente um crime até 1997. Ela deve ter uns 30 e poucos anos, então durante boa parte da vida, infância e juventude dela, a existência dela era considerada um crime. E durante todo o especial, ela trata dessa questão, né? Ela faz piada com o fato de que a vida inteira profissional dela como comediante era ela fazendo piadas depreciativas, porque o único jeito que ela conseguiu, que ela entendia de se viver enquanto homossexual, enquanto mulher e lésbica, era numa posição depreciativa. E chegou uma hora que ela simplesmente para de fazer piada e ela começa a falar dela. Ela começa a falar de que ela precisa largar a comédia, ela precisa assumir controle sobre a narrativa da vida dela. Ela precisa amadurecer. Ela não pode mais ficar se depreciando, porque quando você tá numa posição de opressão e você se deprecia, isso não é uma questão de humildade, isso é auto-humilhação. E a segunda metade do especial, as piadas simplesmente param e se torna ela naquele espaço com aquelas pessoas tomando controle sobre a narrativa da vida dela e encontrando uma alternativa para tratar
de todos esses assuntos, né? E eu pensei que tinha muito a ver com essa sugestão, com a sugestão do ônibus 174, porque nessa, sei lá, pouco mais de 1 hora, num palco, a Hannah Gadsby consegue fazer aquilo que o Sandro Nascimento não conseguiu fazer. Pelo menos durante um período muito curto de tempo, controle sobre a narrativa da vida dela. E eu acho que isso é uma coisa que, para essas eleições, isso é algo que talvez seja interessante pra gente dar atenção. Mostrar que existem outras maneiras de você contar certas histórias que, em outras condições de pressão, temperatura e umidade, elas nem ouvidas seriam. Então essa é a minha recomendação. Tudo bem? Maravilhosa. Muito bom. Fernanda, você viu, né? Você viu o especial? Quais são os seus sentimentos? Cara, eu não sei. Eu não seguia, assim, no final... Ai, gente, é porque você acaba se vendo muito ali. Eu acho que qualquer pessoa que não seja um homem branco, hétero, classe média, vai se ver ali em muitos momentos. Sim. Vai se ver ali no que ela tá falando em muitos momentos, assim. E muitas coisas do que ela, né, servem para qualquer situação de opressão, assim, e principalmente para mulheres, mesmo mulheres héteros, assim, né? Então, quando ela fala E uma questão que me impactou, assim, particularmente, né, é juntar a questão da doença, do transtorno mental, né, com a opressão de gênero também. Né? Inclusive ela falando que aí chega um homem pra ela e fala que ela não precisa, né? Ela está tomando medicação e o cara fala pra ela que ela não precisa tomar remédio, né? Que o que ela precisa é de força de vontade, não sei o quê, e aí ele vai e fala pra ela que inclusive ela como artista, não sei o que, ela deveria aceitar a dor dela, né? Tinha que abraçar a dor e usar aquilo ali pra... aquelas coisas de romancear a doença mental, né? E aí ele fala, inclusive, os girassóis do Van Gogh, se o Van Gogh tivesse... se ele tivesse se tratado, ele não teria pintado aqueles girassóis. E aí ela dá um show, um negócio absurdo, que ela vai falando como o desconhecimento dele, né? Como é que ele se achava capaz de falar sobre transtorno mental, que era uma coisa que ele não tinha. Ele se achava capaz de falar sobre medicação, que era uma coisa que ele não usava, né? E falar sobre como ela deveria agir, e falar sobre o Van Gogh como que ele não conhecia absolutamente nada de Van Gogh, né? Mas simplesmente por ele ser um homem, então ele acha que ele pode falar sobre tudo e dar opinião sobre tudo, né? E aí ela vai dar um show mostrando que, tipo, ele não conhecia nada de Van Gogh, não conhece nada de transtorno mental, ele não conhece nada de medicação, né? E que os girassóis do Van Gogh, quase a amarela do Van Gogh, só surgem por causa da medicação do Van Gogh. E aquela frase, particularmente pra mim, né, esse período, essa parte da história dela, me toca muito particularmente, assim. Então, só isso, assim, já me fez chorar, sabe? E vários outros momentos também. Mas esse particularmente, eu acho que vale muito a pena, por N motivos diferentes, assistir essa série, esse programa. Eu não sei como chamar esses negócios que a Netflix faz de stand-up. Um especial de comédia. Especial de comédia, perfeito. Renata, sua última sugestão e, aproveitando, né, suas considerações finais a respeito do que está por vir. Manda ver. Nossa, isso parece tão sério. A minha acabou ficando pro final. Agora no final eu deixei a coisa mais bad pro final. Eu achei que Kill All Others ia ser mais bad, mas agora eu acho que esse é pior. A indicação final é A Doutrina do Choque. Tem documentário e livro. O documentário é uma adaptação do livro da Naomi Klein. Ela é uma economista. Eu sabia do documentário, não li o livro ainda.
pelo que eu pesquisei para o programa, parece que ao longo da produção do documentário, a Naomi Klein, ela quis sair do projeto por causa de diferenças de opinião, mas pelo que eu vi do documentário, ele é muito bom, porque ele é didático, ele é informativo, e por um tema que é muito grave, né? E ele é o que é a doutrina do choque? É a ideia de uma série de, no caso do escopo do que a Naomi Klein discute, uma série de políticas econômicas extremamente agressivas, neoliberais muito extremas, sendo aplicadas de uma maneira contínua e muito rápida, de maneira que as pessoas podem reagir. Então, o documentário ele fala daquela galera neoliberal mais conhecida e como que esse grupo de economistas influiu em uma série de políticas econômicas no final do século XX que foram implantadas de maneiras extremamente autoritárias. Aí é interessante para a gente aqui da América Latina, porque um dos casos que o documentário dá um bom tempo, assim, dá um bom destaque, é o caso do Pinochet, o ditador lá do Chile, aplicando essas políticas no Chile e as consequências desastrosas que teve. Eu acho interessante porque a gente está numa conjuntura em que o presidente que, né, em exercício entrou nesse cargo de maneira autoritária, de maneira nada democrática. Não é à toa que está se afirmando cada vez mais, está afirmado, né, praticamente, consolidado a noção de golpe, porque acontece. E ele está aplicando e exercendo uma política econômica, social, que não seria aprovada nas urnas se ele tivesse tido isso com um programa de governo, ele sozinho lá e tal, enfim. Tem uma série de questões em torno disso, mas eu acho esse documentário interessante e muito importante de ser visto e rediscutido nesse momento, porque ele é uma questão longa, né? Ele mostra as consequências dessas políticas que foram implantadas em outras localidades do mundo. E, principalmente nesse momento, assim, o que eu acho interessante é a ideia de doutrina do choque, que são ataques tão agressivos, tão brutais e de maneira tão contínua, que elas acabam deixando as pessoas assim, inertes, né? Isso é uma palavra? Inertes? Eu acho que ainda tem essa palavra. Não, inértil. Quando você é plural de inértil, é inertes. Tá certo? Pareceu tão estranho quando eu falei. Então, deixa as pessoas desmobilizadas, porque a gente fica meio que sem saber o que fazer, porque é muita coisa de uma vez só. E assim, é muito claro que isso está acontecendo. Todas essas PECs autoritárias, MP do ensino médio, toda aquela série de ocupações que de escola lá no final de 2016, que o governo ignorou solenemente. Enfim, né, coisas desse tipo não faltam. E eu acho que esse documentário é muito bom para período de eleição, para pensar se a gente quer que o tipo de política continue, né? E que, assim, é extremamente limitado, é a última das opções, mas nesse momento as urnas se apresentam como uma opção, assim, uma coisa a ser feita numa lista de várias outras que são mais importantes, que é não eleger pessoas que defendem esse tipo de coisa, que coadunam um tipo de, não só de programa econômico, mas com esse tipo de fazer política, né? Que é o do nosso governo atual. Então por isso que eu acho que isso é interessante. Muito bem. Fernanda, sua última sugestão e suas considerações finais. Então, minhas últimas sugestões. Vou fazer um combo, porque todos eles estão relacionados. Vou indicar 3 livros falando sobre a relação entre religião e política no Brasil. 3 livros fantásticos que eu super recomendo. O último que é bom, porque eu sei de quem é, né? E ele foi baseado numa reportagem que a reportagem eu já li. Então, super indicado também. O primeiro livro é Religião e Política, uma análise da atuação de parlamentares evangélicos sobre direitos das mulheres e de LGBTs no Brasil, da Cristina Vital e do Vitor Leite Lopes. E esse livro ele é a continuação do Religião e Política, Medos Sociais, Extremismos Religiosos, eleições de 2014, também da Cristina Vital. E aí, vou falar logo, depois eu fecho os 3. E o da Andrea Dipp, que é o lançamento, Em Nome de Quem? A Bancada Evangélica e seu Projeto de Poder. Aí eu tô botando os 3 juntos, não dava para escolher um só.
e todos os três dialogam, e todos os três falam basicamente sobre a atuação da bancada evangélica no Brasil, né? Eu tenho pesquisado sobre a relação da bancada da Bíblia, né, a bancada evangélica e a bancada católica com a educação, é que no caso não é tão focado na questão da educação, mas assim, é fundamental do mesmo jeito, porque a educação ela é uma parte, né, de um projeto maior, né, um projeto reacionário para a sociedade, né? Então, o que acontece na educação acontece também na saúde pública, né? Então, na questão dos direitos políticos e sociais, né, de mulheres, de negros, de povo de terreiro, de homossexuais, né? Então, assim, minorias estão sendo atacadas, né, por essas bancadas religiosas, né, católica e evangélica, né? E os ataques acontecem em múltiplas frentes, assim. Então, eu acho que esses 3 livros são bastante interessantes, assim. Mas você está falando da bancada católica também, mas você só está indicando da bancada evangélica. Bem, porque assim, falando da relação hoje da política de determinado grupo religioso, um livro inteiro, sabe? E a política, eu só conheço esses sobre evangélicos, sobre a atuação de católicos, eu só conheço artigos separados em livros sobre religião e política. Então, para fechar um livro inteiro, assim, né, 3 livros no caso, eu indico esses 3 e eu acho que eles são fundamentais. Mas, assim, para quem não tiver com disposição, com fôlego, para ler um livro inteiro, né, a Andrea Dipp, ela é uma jornalista da agência pública. Ela tem matérias sobre o assunto, né, que virou o livro, então pode procurar as matérias da Andrea Dipp, a gente pode botar o link também. E sobre a Cristina Vital, dá para procurar artigos dela também, não são artigos acadêmicos, mas dá para procurar os artigos. Dá para procurar também no YouTube palestras dela, que também são excelentes. Então, pode procurar Cristina Vital e Andrea Dipp se vocês quiserem saber sobre a questão da religião e política. Hoje, super recomendado, assim, o que tem de melhor. Muito bom. Werther faleceu pelo Skype, então vamos seguir em frente. Minha última sugestão é... Qual é a minha última sugestão mesmo? Minha última sugestão é Vivo Povo Brasileiro, do João Ubaldo Ribeiro. Vivo Povo Brasileiro é um livro complicado, longo, ele é chato em certos aspectos, mas nada disso importa porque ele é um livro que consegue usar tudo isso em seu favor. O Vivo Povo Brasileiro é tipo se o guia politicamente incorreto da história do Brasil cumprisse realmente aquilo que o título promete, né? Estou ofendida com a comparação em nome de João Ubaldo Ribeiro. Não, deixa eu justificar, porque qual é o grande lance? Vivo Povo Brasileiro é a história do Brasil, ou pelo menos a história do Brasil começando em 1600 e pouco, indo até 1970, alguma coisa, só que é o João Ubaldo Ribeiro tentando construir essa história, uma versão não oficial dessa história do Brasil, mostrando como essas relações de opressão e violência que permeiam essas histórias estão construídas. Então, como as nossas elites, elas se tornaram elites a partir do sangue das pessoas que elas governavam ou dominavam. Não tem nada melhor para ilustrar isso do que uma das primeiras cenas do livro, onde a gente tem um dos vários personagens principais, que é o Périlo Ambrósio, que ele é um colono português lutando em uma das guerras de independência na Bahia. Só que ao invés dele lutar na guerra, ele se acovarda e ele decide fugir da batalha junto de 2 escravos. Só que aí no meio da fuga, ele percebe que se ele fosse capturado pelas tropas a favor da independência, fugindo, ele ia se dar mal. Então o que ele faz? Ele mata um dos escravos dele, suja a camisa dele, o sangue do escravo,
dá a entender que ele se feriu durante a batalha, lutando bravamente, e ele corta a língua do segundo para que esse segundo escravo nunca possa contar aquilo que ele viu. E aí ele consegue forjar o fato de que ele aparentemente lutou na batalha, e por causa disso ele consegue fazer fortuna com doações e mercês por parte da coroa e do governo da Bahia. Só que o livro não é só isso, né? O livro, ele é a história do Pérola Ambrósio, mas ele também é a história dos escravos do Pérola Ambrósio. Ele é a história dos filhos do Pérola Ambrósio e dos filhos dos escravos do Pérola Ambrósio. E ele vai mostrando como, através de muitos pontos de encontro, de rupturas, esses vários grupos de pessoas dos mais diferentes tipos, eles vão lutando ou para manter os seus próprios privilégios ou lutando para sobreviver, seguir em diante e encontrar alguma brecha para existir, né? E eu acho que tudo isso meio que... Vivo Povo Brasileiro é um livro que meio que serve para culminar um pouco todas as outras sugestões que eu dei, né? Porque quando eu falo... E o livro, ele é muito pretensioso, né? Porque ele é muito esse negócio, vou contar a história alternativa do Brasil, e ele tem muito esse lance pós-moderno, de assumir que ele é uma narrativa, e que todas as narrativas são falsas, e blá blá. Mas nada disso importa no final, porque o livro, ele é tão competente naquilo que ele cumpre da sua proposta, que todas essas outras questões, e até a própria figura do João Baldo Ribeiro, que não é lá uma das pessoas mais interessantes do mundo, nada disso importa, porque o livro, ele cumpre aquilo que ele promete. E eu acho que isso é algo, e considerando a promessa que ele faz, eu acho que isso é algo considerável e honrado em muitos aspectos. Então, eu acho que é isso. Tudo bem, gente? Tudo bem. Vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram falar? Mais algum comentário? Acho que é interessante. A gente tinha pensado em fazer umas indicações, assim, como é que eu vou explicar? Padrões, assim, do podcast, não só de cada um de nós, que eram coisas, assim, mais básicas sobre eleição, que a gente tinha pensado no IESP nas eleições, que IESP é um instituto que tem sociologia, ciência política, teoria política e tal, e eles estão fazendo uma série chamada IESP nas eleições, que era muito legal porque são pessoas que têm uma puta formação no tema, só que explicando com uma profundidade e didática como funciona as eleições, o sistema eleitoral, como são as relações entre o judiciário e o sistema eleitoral. Então eles têm textos explicando coisas assim, práticas de como funciona uma eleição, e outras coisas que são reflexões sobre temas caros às eleições desse ano. E a outra coisa, que é a medicação do Renan, o nosso colega que não pôde participar hoje, ele queria muito que a gente recomendasse para vocês o Politiquês, que é um podcast do Nexo, que também eu não ouvi ainda, mas foi o que o Renan falou pra gente. A Karina ouviu também, né, Karina? Esse é muito legal. Como é que é o Politiquês? Se é o Politiquês que eu conheço, eles desenvolvem alguns vocabulários para desenvolver alguns conceitos, né? Pelo que o Renan explicou, ele é um podcast também de ter uma abordagem didática da política, como ela funciona e tal, entrevista também com cientistas políticos. Então, só que queria terminar com essas coisas que eu acho interessante, né? Dar material pra galera uns confusos, ainda mais na primeira eleição, depois da reforma política que teve ano passado, né? Que foi aprovado. Então é interessante de ler esses materiais e consumir tudo que a gente conseguir, especialmente sendo de qualidade como eles são. Certo. Então, indicações dadas, mais alguma... Eu acho muito legal, e tem a ver também com o grupo que a Renata citou, é o site do Manchetômetro, que também é do grupo do IESP, e é um excelente site para acompanhar. As tais jornais tratam algum acontecimento, algum personagem histórico, ou mesmo partidos políticos. Então, você pode colocar o período que você quer, o partido que você quer, e aí eles fazem um apanhado bem visual sobre a quantidade de manchetes neutras,
contra e a favor. E é muito bacana para acompanhar eleições também. Nossa, não sabia disso. Eu me cadastrei no Manchetômetro há algum tempo, aí recebo semanalmente deles um e-mail que é tipo, quais foram os posts mais compartilhados do Facebook essa semana? E porque eles têm vários softwares para isso, né? E aí é impressionante, cara, toda semana, se não em primeiro lugar, o segundo ou terceiro das coisas mais compartilhadas no Facebook são coisas de extrema direita e gente maluca, tipo, vem pra rua, MBL, Jair Bolsonaro 2018. É interessante o material que eles geram, né? Essa empiria que eles analisam, que eles divulgam de maneira sistematizada pra gente ver, né, como que nas redes sociais, por motivos, enfim, mil motivos, as coisas que são essas, né, dessa galera, dessas denúncias estranhas, dessas notícias mega chamativas, sensacionalistas. É muito legal mesmo. Tá bom. Tá certo. Então, pessoal, por hoje é só isso mesmo. Todos os links com as referências e dicas vão estar na descrição do post do podcast no sobrehistoria.blog.br. Por hoje é só. Então é isso, galera. Vamos nos preparar, nos equipar para o final de 2018. Toda força aí e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.